concedeu, né, através do Senhor Jesus Cristo, me poder convidar de poder estar aqui para poder falar um pouco da palavra de Deus. Amém. Um pouco sobre o legado que os pais, que muitas das vezes a gente fala assim, qual o legado que os pais pensam em deixar para os filhos, mas não, nós temos que dizer assim, qual é o legado que vocês pais pensam ou vão deixar nos seus filhos? Porque quando os pais pensam em deixar um legado para os filhos, os filhos com o tempo podem pegar isso que ele diz que é o legado e destruir tudo, acabar com tudo. E quando os pais deixam o legado nos filhos, aí é para a eternidade. Aí o Jesus Cristo fica mesmo muito feliz. E vocês pais têm que procurar sim inculcar na cabeça dos seus filhos, escrever nos umbrais das portas, dos quartos, de onde for, para que seus filhos possam, cada dia, nunca esquecer o caminho que eles devem andar, o caminho que eles devem permanecer, o culto da manhã em casa, o culto divino, estudando a Bíblia. Isto é o maior legado que os pais podem deixar para os filhos. Porque eu conheço cujos pais estão focados em ganhar dinheiro. Eu conheço filhos cujos pais deles estão focados em ganhar dinheiro, em construir prédios para deixar o futuro dos filhos. E como eles não inculcam a palavra de Deus na vida, não põem na vida dos filhos a palavra de Deus, os ensinamentos, os mandamentos do Senhor, isso tudo será destruído. Os filhos, eles só pensam em ganhar dinheiro. Tudo que eles pensam é dar e deixar para os seus filhos é dinheiro, bens materiais, mas muitos deles são infelizes. Infelizmente, isso não traz felicidade dos filhos. E quando os filhos é criado na palavra de Deus, nos caminhos de Deus, a felicidade é dobrada. Eles sabem sim onde e devem andar e com quem andar. E quando os pais que pensam em deixar bens materiais os filhos, mas muitos deles são infelizes, estão perdidos, e muitas das vezes tudo isso que os pais lutaram tanto para deixar para os seus filhos, eles vão destruir tudo, pois a principal coisa que Deus pede para os pais ensinar e deixar para os seus filhos é a sabedoria divina, é o amor. Os filhos não têm o sabor de vida, eles não sabem o que é viver uma vida plena no amor de Deus. Então, quando os pais ensinam que nós devemos ter vida plena no amor de Deus, aí sim, tudo aquilo que os pais plantou e conseguiu edificar e deixar para os seus filhos, eles vão saber cuidar. Eles vão saber cuidar. Não quer dizer que os pais não podem deixar os bens materiais dos filhos. Poder? Pode. Mas não só pensando nos bens materiais, sim em ensinar como conseguir, como ganhar os bens materiais. Como deve fazer. Porque o próprio Deus nos diz assim, que com o suor do seu rosto comerá
comerás o teu pão. Amém. Tem que ensinar os filhos como conseguir. Deus pede para os pais ensinar e deixar para os seus filhos o que é sabedoria divina, o amor. Os filhos não têm o sabor de vida, eles não sabem o que é viver uma vida plena no amor de Deus, o nosso Criador, com o nosso Criador. E o que acontece na vida desses filhos? É um vazio tão grande, que eles acabam partindo para outros caminhos esses muito tristes. Às vezes para o caminho da droga, às vezes para o caminho da prostituição. Os filhos acabam se afastando da família, sendo que os pais conhecem a palavra de Deus, mas não educam os seus filhos naquele caminho, não procuram trazer os filhos, estar junto com os filhos. Isso é muito triste, porque todos nós que não procuramos estar perto das coisas de Deus, do amor de Deus, nós somos pessoas infelizes. Nós não somos pessoas felizes. Nós não somos pessoas sábias. Todas aquelas pessoas que estão afastadas do caminho de Deus não vai conseguir nunca chegar a prosperar como eles pensam em prosperar. Porque às vezes nós pensamos que nós vamos ser prósperos é só porque conseguimos comprar um apartamento, porque conseguimos comprar um carro, mas isso não é prosperidade diante do que Deus deixa para cada um de nós. E o que acontece na vida desses filhos é um vazio tão grande que nada daquilo que os pais preocupam tanto em deixar para eles não consegue preencher esse vazio, porque o que dá sabor à vida é o amor, o prazer de conquistar, de lutar para conseguir tudo aquilo que nós almejamos. Como o nosso Deus nos ensina que do suor do teu rosto comerá o teu pão. Isso sim é um de muitos legados que o pai deve deixar para os seus filhos. Que os seus filhos nunca lhes dá tudo de mão beijada, porque muitos dos pais dão aos filhos tudo de mão beijada, não ensina o pai não ensina o filho que ele deve trilhar, que ele deve trabalhar para conseguir. Eu tive com a criança me pediu se eu podia ajudar lá a comprar o material de escola dela, isso é um exemplo. E eu falei para ela assim que não, eu não tenho como te ajudar a comprar o material da escola. Tem, graças a Deus, porque eu trabalho. Mas eu falei para ela, mas eu posso te ensinar a ganhar um dinheiro para você conseguir comprar seu material. Eu vou fazer os doces e vou ajudar você a vender os doces. Nossa, foi aí, ganhou muito mais do que aquilo que ela imaginava. Ficou mesmo muito feliz. E ela me ajudou a fazer os doces. Eu não fiz sozinha, ela me ajudou. E ela ficou feliz. Falei, vamos para minha casa e lá você vai aprender o que é. Não é difícil ganhar dinheiro, porque Deus fala assim, que tudo aquilo que você ensina para seus filhos é para sempre. Então, se eu pegasse o dinheiro e tivesse dado ali, às vezes nem tinha sido tão saboroso, mas o sabor foi demais. Foi bem assim, foi bom para mim e para ela. Então, eu achei aquilo maravilhoso. Ela ficou mesmo divinamente satisfeita. Então, o próprio Deus fala, é igual a gente ensinar a pescar, né? Nós devemos dar a vara, ensinar a pescar, não é pescar e dar o peixe para a pessoa. O peixe tem outro sabor, quando a pessoa prova e vai lá e pesca, eu acho que o sabor é totalmente diferente. É sabor mesmo do rio, do mar, né? Não é o peixe que está ali no viveiro, que você chega lá e pega ele com facilidade. Quando você tem mais dificuldade para pescar, o sabor é diferente. O nosso Deus nos ensina que do suor do teu rosto comerá o teu pão. Isso sim é muito
é um dos maiores legados que acho que todos os pais devem deixar e ensinar para os seus filhos. Ensinar os filhos a ter bons relacionamentos. Ensinar os filhos a amar o próximo, a dividir, a ajudar as outras pessoas, a respeitar os mais velhos. Porque no dia de hoje nós estamos vendo que esse legado dá para, como se diz, não é bem acabar, é para... A gente não vê mais esse respeito da pessoa mais nova para com os mais velhos. A gente não vê isso hoje em dia. E é muito triste, isso deixa muito triste. Muito triste. E não é só às vezes nas crianças, não. Às vezes uma pessoa que tem a minha idade, ou às vezes menos idade do que eu tenho 60 anos. Às vezes tem pessoas que têm 58, 55 anos, e uma pessoa que é mais velha do que ela, 2, 3 anos, tem que ter aquele respeito àquela pessoa que é mais nova. E a própria pessoa não se toca, não aprendeu nada. Com 58 anos parece que não aprendeu nada, que a vida não ensinou nada. Os pais não deixou legado nenhum para essa pessoa. É muito triste. Se eu me sinto triste, eu imagino Jesus Cristo. Eu imagino Deus como o nosso Pai, como Ele sente. Um filho que ele deixou 58 anos e não aprendeu nada comigo. Não aprendeu a amar, porque tem uma música que fala, né? Amar como Jesus amou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. A música fala assim, e é bonito. E ao final sei que viveria muito mais feliz. Muito mais feliz. E se nós queremos ser felizes aqui nessa terra, nós temos que fazer do nosso lar, da nossa vida, o respeito para com o próximo, um pedacinho do céu. Mas para esse ser um pedacinho do céu, nós temos que amar o próximo. Nós temos que saber respeitar as pessoas. Nunca gritar com as pessoas, nunca. As pessoas não. A gente fica muito triste de quando a pessoa quer falar com a gente, é só através do grito, só através de pancadas, que tem pessoas que às vezes querem conversar com a pessoa, agredindo a pessoa. Não pode ser assim. Deus não deixou isso, Deus não ensinou assim. Deus ensinou a gente a amar, dividir, ajudar as outras pessoas, a respeitar os mais velhos, os colegas, né? Eu conheço um jovem que o legado que seu pai deixou foi a doença afetiva, a falta de amor, compreensão, falta de compreensão, atenção, a falta de tempo para brincar com seus filhos. Tem pai que não tem tempo de brincar, não tem tempo para conviver com a família, com os filhos. Então, esse foi o legado que ele deixou. Tudo do filho é reclamar. Meu pai não tem tempo, meu pai não brinca comigo, meu pai não compreende, não me dá atenção. É muito, muito, muito triste. Os pais devem ensinar os seus filhos a viver na dinâmica do corpo de Cristo, que é a expressão do amor de Deus. A dinâmica do corpo de Cristo é a expressão do amor de Deus em Cristo Jesus, revelado para cada um de nós. Para cada um de nós. E ela pode ser experimentada por toda a eternidade da nossa vida. Esse amor de Deus. Ele pode ser experimentado por eternidade. Ele é para sempre. O amor, ele deve ser todo dia da nossa vida. A gente acordar, orar a Deus e pedir a Deus para aquele dia seja um dia de muito amor para a gente poder dividir com o nosso próximo. Para amar sempre o nosso próximo. E saber dividir o que a gente tem.
Tem pessoas, eu tenho uma amiga também que estava num apartamento, no aluguel, e a minha irmã também, que é mesmo da igreja adventista, ela teve que sair. Por quê? Porque a irmã é dona do apartamento. E ela não, ela estava num quarto alugado, mas ela tinha condições de pagar o aluguel que ela estava pagando, começou a pagar o aluguel de 250 euros, e a irmã agora, como é dona do apartamento, e diz que é irmã dela em Cristo Jesus, está pedindo ela agora o dobro. E ela não ganha esse dinheiro. Ela vai ter que sair. Onde está o amor de Cristo? Na nossa irmã, que é dona do apartamento. Ela é dona do apartamento. Ela não paga esse valor que ela pede para a irmã. Nenhum quarto, que já tem 2 quartos já alugados. E a irmã vai sair. Ela já falou que tem que sair. Então, são coisas que a gente vê. Isso porque o Espírito Santo ainda está aqui na terra, ainda está em cada um de nós, está no nosso coração. Você imagina no amanhã ou depois, porque nós sabemos que o Espírito Santo não vai estar aqui mais. Mas o amor esfriou. Não é? Cada dia mais o amor está esfriado. É. E isso não podemos acontecer. E eu penso assim, até quando essa irmã vai ter esse apartamento? Até quando? Porque se Deus deu, dá a gente para poder a gente ter condições de ajudar o próximo. Ajudar como? Colocando fora de casa. Você come bons peixes, boas carnes, boas frutas, e seu vizinho, seu irmão de igreja, que você abre a boca, a gente abre ali. Meu irmão esse que está passando necessidade, não tem nem o que pôr dentro do prato. E muitos têm e não dividem. Esse não é o amor, não é o legado que Deus deixou. Ninguém está sabendo usufruir o legado que Jesus Cristo, nosso Pai, deixou em nós. Ele não deixou para nós, Ele deixou em nós o legado. Só que Deus não quer que esse amor fique no falar, no papel. Deus quer que as famílias vivam esse amor. Como a gente vive esse amor? É dividir esse amor com o próximo. É dividir tudo aquilo que a gente tem. Que a própria música também fala, né? A gente dividir tudo que a gente tem. Tudo. Deus quer que nós vivemos esse amor nos nossos lares e passe para para nossos filhos. Como legado que ninguém vai poder tirar dos nossos filhos o amor de Cristo. Que vocês ensinem, pais, os seus filhos a amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Amém. Nós, pais, não devemos deixar o legado para o filho, e sim deixar o legado no filho para que ele nunca ele perca esse legado. Não esqueça disso, pais. Ore com seus filhos, leia a Bíblia, a lição da igreja. Tem que os pais fazer de tudo para poder conseguir comprar a lição do semestre, pedir para o irmão Carlos. Amém. Para poder estar estudando com ele. O que mantém uma árvore em pé não são os galhos, nem as folhas, nem as flores, mas sim são as raízes. E a raiz do lar, como o próprio Deus fala, o homem, a mulher como cabeça do lar, eles sim são as raízes. E para que a família dê bons frutos, o pai e a mãe também têm que estar sempre fixados com
boas raízes para que os filhos sejam bons frutos. Amém. E para os